Então, vocês analisem as fotos, façam sua pesquisa. Lá no final do vídeo eu revelo conta a história de cada uma dessas fotos. Isso é uma brincadeira bem legal, né? Então, falando sobre a seleção em mais um período, nós vamos agora falar entre 1971 e 2002. 71 a 2002, curiosamente, nós ficamos 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, que foi a de 94, e coincidentemente já estamos aqui na sexta Copa para 2026, né? Então está na hora de ganhar uma Copa. Eu acho difícil, porque a nossa geração aí está meio complicada, mas está na hora de ganhar uma Copa. O Brasil nessa época, como eu falei, ganhou a Taça Independência em 72, ganhou o bicentenário contra a Itália, ganhou a Copa América em 89, ganhou o Mundial em 94, depois a decisão de 98, ganhamos o título de 02, né, 2002. E essa época, a partir dos anos 70 e principalmente nos anos 90, começa a haver uma grande transformação no futebol mundial. Por quê? Porque o futebol europeu ele teve um grande avanço já nos anos 70, quando de seleções de um futebol muito mais de força, passou a ter grandes destaques, grandes jogadores. Então a gente vai falar do Beckenbauer, vamos falar do Paulo Rossi, do Platini e por aí vai. Que são jogadores que começaram a surgir a partir dos anos 70. Então, agora essa parte, nós estamos falando da seleção, mas vamos dar aí uma geral sobre seleções do mundo inteiro. Então vamos começar a falar das seleções, né? Vamos falar da Argentina, né? A Argentina até 78 não tinha representatividade no futebol. Pois é, ganhou o título em 78, entrou nos anos 80 na era do Maradona, ganhou a Copa de 86, foi vice-campeão em 90, conquistou Copas Américas ali nos anos 90 e começou a se destacar no cenário internacional. O Uruguai, pelo contrário, ganhou aí sua Copa América, 2, 3 Copas Américas, mas foi fracassando cada vez mais a partir de 70 em termos de Copa do Mundo. Indo para a Europa, a Alemanha foi campeã europeia em 72, campeã mundial em 74, em 80 foi campeã europeia de novo, em 82 foi vice-campeã mundial contra a Itália, e em 86 decidiu outra Copa e perdeu para a Argentina, em 90 conquistou o seu tricampeonato. Olha só, a Holanda do carrossel holandês, do Cruyff, aí mais um aí dos anos 70, Neeskens e Rep, vice-campeão em 74, vice-campeão em 78, derrotas para a Alemanha e a Argentina, foi campeã europeia em 88 e entrou aí nos anos 90 com uma seleção muito mais forte. Nós enfrentamos a Holanda 3-2 lá em 94 na Copa dos Estados Unidos, enfrentamos a Holanda, ganhamos nos pênaltis lá em 98, então se destacou. A Itália, depois da derrota para o Brasil em 70, sediou em 80 a Eurocopa. Quem foi campeão foi a Alemanha. E em 82 o futebol italiano estava no fundo do poço. Tinha estourado lá aquele escândalo da Toto, inclusive o Paulo Rossi tinha ficado suspenso mais de um ano e foi anistiado e foi para a Copa do Mundo, porque ele também esteve na Copa do Mundo de 78 e fez aquele estrago no Brasil e foi campeão do mundo. Nessa época, então, o futebol todo era centralizado na Itália. Os grandes jogadores eram para a Itália. Aí, falando do Brasil, o Falcão foi para a Itália, Zico e Edinho foram jogar na Udinese, Cerezo foi jogar na Sampdoria, Alemão e Careca já no final dos anos 80 jogou com Maradona no Napoli, né? O Juari, que era do Santos, jogou ali também no início dos anos 80 na Itália, no Ascoli. Casagrande jogou no Porto, também foi jogar na Itália. Júnior foi jogar também no Torino, jogou no Pescara. Então nossa turma estava toda lá, né? E o futebol italiano tinha tudo para tomar conta do mundo. E quando chegou em 1990 era uma grande oportunidade. A Itália sediava a Copa e foi derrotada pelo goleiro da Argentina na semifinal, né? Então a Itália podia ter sido tetracampeã em 90 e nós éramos tri. E em 94 a Itália também podia ser tetracampeã se a gente tivesse perdido. Nós é que fomos tetra. Então a Inglaterra é a decepção de sempre. É inexplicável a gente falar sobre a seleção inglesa, o English Team. Depois do título 66,
parece que tem um tabu em relação à Inglaterra. Ela já sediou a Eurocopa, já chegou em final de 2 Eurocopas, perdeu para a Itália, perdeu para a Espanha, entendeu? Teve uma boa geração de jogadores recentemente, ganhou 2 sub-17 e sub-20 mundiais, e não consegue montar um time competitivo. Não sei se isso tem a ver com a Premier League, porque o sucesso da Premier League é aquela grande quantidade de jogadores, há pelo menos 10 anos, de todos os países. E não sei se isso influencia quando você pega os jogadores ingleses jogando com essa turma de fora e bota os caras para jogar, você não tem técnico, você não tem diferencial. São grandes jogadores que têm o seu destaque nos seus clubes, com outros jogadores, mas na seleção é uma decepção a Inglaterra. E para finalizar, nós vamos falar de Portugal, que também sempre foi numa segunda prateleira, que conquistou a Euro 2016 e em 2019 conquistou a Liga das Nações, essa competição bienal lá da Europa de seleções, que é um negócio interessante, quem sabe poderia ter isso aqui também no Brasil. E a Espanha, que também lá atrás sediou a Copa de 82, tinha sido campeã europeia lá nos anos 60, mas foi em 2008 que foi campeã europeia, 2010 campeã do mundo, 2012 campeã europeia e recentemente também ganhou as Olimpíadas e ganhou outra Eurocopa. Então, uma geral aí. E só para não passar batido, o futebol transformou, principalmente pela queda do Muro de Berlim, dissolução da União Soviética, a Tchecoslováquia virou 2 países, a Iugoslávia virou 6 países, a Alemanha Oriental foi extinta, né, ficou unificada com a Alemanha, a União Soviética dividida em 15 repúblicas, né, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, Hungria, todas foram seleções, essas seleções ganharam vários títulos, ganharam cerca de 10 títulos de Olimpíadas, que eles podiam botar a sua seleção principal que não eram profissionais, né? E praticamente, a partir dos anos 90, são seleções que ficam fora das principais seleções do mundo. Voltando a falar dos nossos craques, das nossas gerações, então, depois de 70, parecia que nunca mais íamos ter bons jogadores, né? Íamos sofrer aí um tricampeonato, pós-tricampeonato. Então vamos lá, o que apareceu nos anos 70? Prepara aí, ó. Rivelino e Jairzinho continuaram jogando. Aí nós tivemos Marinho Pérez, da seleção, Luiz Pereira, Leivinha, Carpegiani, Ademir da Guia. Metade dos anos 70. Na sequência, já virando para os anos 80, Leão, Edinho, Oscar, Roberto Dinamite, Toninho Cerezo, Falcão, Zico, Reinaldo, Dirceu, Jorge Mendonça, Amaral, Nelinho, Valdir Pérez, Júnior, Éder, Oscar, Sócrates, Serginho, Carlos, Josimar, aqueles 2 gols dele lá na Copa de 86, lá 2 chutes loucos, Branco, Elzo, Casagrande. Então essa turma aí praticamente anos 70 e 80. Eu acho que foram mais de 20, né? Dá para fazer 2 seleções aqui. Pessoal, tá complicado nessa nossa realidade, hein? Aqui eu contei mais de 20 jogadores, fazemos duas excelentes seleções. Hoje para fazer uma tá complicado. Vamos passando lá para os anos 90, tetracampeonato, né? Então vamos lá. Anota aí, vamos ver quantos eu vou falar aqui. Tafarel, Jorginho, Bebeto, Romário, Dunga, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Zinho, Raí, Edmundo, Ronaldo Fenômeno, goleiro Marcos, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, Dida, goleiro, Gilberto Silva, Lúcio, zagueiro, Ricardinho, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, que jogou, acho que está jogando aí com 50 anos de idade, não sei nem onde ele está jogando, mas deve ter 50 anos de idade, e Adriano Imperador. Aqui nós fomos praticamente dos anos 90 todo até metade dos anos 2000, né? Copa de 2002 até a Copa de 2006. Então, daqui a pouco eu falo mais
outra turma aí. Brincadeira, gente, falei mais 20, mais 2 seleções aqui, eu já falei, em 15 anos, né? Quer dizer, em 15 anos a gente tem 2 seleções, nos outros 15, 20 anos a gente tem mais 2 seleções. E vamos nós! Muita coisa para falar ainda. Os últimos 20 anos, então a gente agora, esse último período da seleção, nós falamos de 2003 a 2024. Mas a gente pode aí já esticar até 2026. Copa do Mundo é sempre uma referência de época, de elenco, de seleção, de convocação, de expectativa do torcedor. Então, para não falar mal desse período, que já são 5 Copas do Mundo e 5 eliminações, nós vamos falar o seguinte: conquistamos 3 Copas Américas, 2004, 2007 e 2019. Perdemos a de 21 aqui para a Argentina no Maracanã. Mundial Sub-17 conquistamos 2 em 2003 e 2019. Mundial Sub-20 conquistamos em 2003 e 2011. E conquistamos 2 Olimpíadas que eram um título inédito para a gente. Em 2016 aqui no Brasil e 2021 lá no Japão. Então, para não falar mal da seleção. Mas vamos falar das outras seleções também. A Argentina, 2 Copas América, 21 e 24. Copa do Mundo de 22, tricampeões. E 2 Olimpíadas, 2004 e 2008. A Alemanha só a Copa de 14. Parece que entrou também aí numa situação complicadíssima, com boas gerações de jogadores, mas não consegue montar uma seleção. Hoje, atualmente, nós temos Espanha e França como seleções muito fortes, com gerações boas e com bom futebol. Eles sabem o que fazem em campo. A Alemanha e a Inglaterra, pelo amor de Deus, não estão nesse mérito aí. Portugal já está com a seleção mais desgastada, né? E a nossa seleção, me desculpa, pessoal, mas eu já tenho uma certa idade, então eu já vivi bastante coisa de seleção. Não dá para aceitar o que a gente está passando. E a gente não tem material para poder, não temos jogador para botar na prateleira. Nós não temos jogadores da primeira prateleira como já tivemos, né? Então, temos que ter cuidado aí. 2026 vai ser complicado, né? E Itália ganhou a Copa do Mundo de 2006 e a Euro de 21. Até a Itália está sendo campeão, e não foi nas últimas 2 Copas, né? Eu acho que a maior aposta para a Copa do Mundo, quer dizer, ao final desse ano, é saber se a Itália vai para a Copa, né? Porque o resto parece que é tudo previsível. Mas a Itália, se vai para a Copa, é um negócio complicado. Que a gente não vai chegar na final, eu acho que isso é um fato. Dificilmente a gente chega nas semifinais, na final da Copa do próximo ano. Falei de Portugal, que ganhou lá os 2 torneios dele. A França, depois do vice em 16 da Eurocopa em Paris, ela ganhou a Copa do Mundo de 18, decidiu a de 22 contra a Argentina e ainda ganhou a Liga das Nações de 21. Então, é essa turma aí que tá hoje, agora, início de 25 e ano que vem na Copa do Mundo. E, justamente nesses 20 anos, agora eu vou falar aqui a turma que esteve na nossa seleção. Eu não quero desmerecer ninguém, não estou aqui para fazer crítica, eu apenas nós tivemos a oportunidade em falar da seleção desses 110 anos, porque a gente falou tudo de uma forma muito junta. Então, vocês que nos acompanharam aqui viram que é uma pincelada bem grande de 110 anos de seleções, de títulos, de períodos, de números, de curiosidades. Então, vamos lá. Anota aí quantos 20 jogadores eu vou falar, e aí vocês, por tudo que eu já falei no vídeo, vocês tiram suas conclusões. Então, a partir de 2006, nós tivemos goleiro Júlio César, Daniel Alves, Robinho, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Hulk, Neymar, Fred, Alisson, goleiro, Miranda, Fernandinho, William, Coutinho, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Danilo, Casemiro, Richarlison, Vinícius Júnior, Rafinha e Paquetá. Pessoal, complicado, né? Agora, mais informação, mas estamos chegando ao final. Vamos falar sobre estádios. 2 estádios são considerados templos. Lá fora, o Wembley. O Wembley teve 2 versões. Até 2007 era aquele antigo, o Brasil jogou lá 9 vezes, que foram 2 vitórias para cada um, 5 empates. E nesse Wembley novo,
4 jogos, uma vitória para cada um, 2 empates. Então, são 7 empates e 3 vitórias para cada um nos 13 jogos. Muito equilibrado, mas tempo do futebol. O outro tempo é aqui no Brasil, Maracanã. E aí fica a pergunta: quantos jogos a seleção jogou no Maracanã? Foram mais de 100? Sim, foram mais de 100, com certeza. Mas não foi muito mais que 100 não, 119. Então o Maracanã tem 3 versões. A primeira versão do Maracanã é de 50 até 2005, 2006. Aí houve uma reforma que tirou a geral. Quem é mais antigo lembra, tinha geral, os geraldinos, ficava em pé ali atrás do gol. Eu fui lá, já assisti jogo lá na geral, naquela época. E aí eles pegaram aquela arquibancada que tinha embaixo da arquibancada principal e estenderam até o campo. E recentemente, quer dizer, 2013, para a Copa do Mundo, é a outra versão do Maracanã. Então foram 111 jogos no Maracanã de concreto, antigo, apenas 2 jogos entre 2007 e 2013, no Maracanã intermediário aí, e 6 jogos para cá. Então, a seleção abandonou o Maracanã. Essa é a frase de efeito. Por quê? Em 40 anos da seleção, o Brasil joga no Maracanã 75 anos. Em 40 anos, o Brasil jogou 107 partidas. E nesses últimos 35 anos jogou apenas 12. Né? Os anos 70, entre 70 e 79, o Brasil jogou 40 vezes no Maracanã. E nos anos 60 jogou 31 vezes. Né? Então o Maracanã era o palco da seleção brasileira. E, inclusive, nós temos 2 derrotas no Maracanã, que valiam o título, 50, e 2021 perdemos para a Argentina. E ganhamos 5 títulos. O torneio Independência 72, vencemos Portugal. Em 89 ganhamos a Copa América sobre o Uruguai. Em 13 ganhamos a Copa das Confederações sobre a Espanha. E 16 ganhamos as Olimpíadas sobre a Alemanha nos pênaltis, aquele último gol lá do pênalti do Neymar. E em 19 vencemos o Peru, Copa América também. Então, em jogos que valeriam a taça, 5 títulos e 2 derrotas da seleção. Também interessante, e essa aqui tem até uma coisa muito pessoal. Qual foi a 100ª partida do Brasil, da seleção, no Maracanã? Pois bem, foi em 1984, um amistoso contra a Inglaterra, que foram apenas os 3 jogos que o Parreira foi técnico da seleção naquele ano. O Brasil só jogou 3 partidas e o Parreira era o técnico. Já no ano seguinte, se eu não me engano, entrou o Evaristo. E depois o Parreira voltou depois da Copa de 90. Né? Então o 100º jogo foi contra a Inglaterra. E aí, pessoal, olha só. Eu quase que estava lá no 100º jogo da seleção. Porque eu fui no jogo 101, que foi em 85. E o Brasil empatou com o Paraguai. Era o penúltimo jogo. O Brasil tinha ganho do Paraguai e da Bolívia fora. Estava jogando com o Paraguai no Maracanã e terminou as eliminatórias jogando com a Bolívia em São Paulo. O Romerito jogava no Fluminense, fez gol do Paraguai e Sócrates empatou o jogo para o Brasil. 155 mil pessoas estavam lá, eu estava lá. Então, essa aí quase que eu entrei na história do 100º jogo da seleção. Então, vamos nós, quais foram os últimos 10 jogos da seleção no Maracanã? Gente, o 10º jogo aí nessa conta foi em 2000, 24 anos atrás. Ou seja, em 24 anos a seleção jogou apenas 10 vezes no Maracanã. Abandonou o Maracanã mesmo. Então, nesses 10 jogos, vencemos 5 jogos, com 2 conquistas. A Espanha, Copa das Confederações, em 14, 13, 19, Peru. Perdemos para a Argentina em 21. E vencemos 5 partidas, empatamos outras 3 e perdemos essas 2, uma pela Copa América, essa decisão que eu falei, e na eliminatória de 23 perdemos para a Argentina no Maracanã também. E quando a gente completou os 100 jogos, em 84, para cá são 40 anos, né? Em 40 anos o Brasil só jogou 19 partidas no Maracanã. Então, nos últimos 24 anos jogou 10 e nos últimos 40 anos
jogou 19 partidas, né, da 101 a 119. Então teve jogos aí em 85, 4 jogos em 89 por cada Copa América, que o Brasil jogava aqui no Maracanã. Jogava aqui, né? Já revelei de onde eu estou, né? Eu estou no estado do Rio, não estou no Rio de Janeiro. 90, 93, 98, 2000 para cá, esses últimos 10 jogos, 2007, 2008, aqueles únicos 2 jogos do Maracanã Intermediário, e recentemente, depois de 2013, 2019, 21, 22 e 23. Então, história do Maracanã, seleção brasileira no Maracanã. E aí, chegando ao final, penúltima parte do nosso vídeo, a gente vai gravando aqui em pedaços, né? Para você que está aí acompanhando tudo sequencial, a gente vai vendo as informações e vai fazendo o vídeo. Então vamos lá, o Brasil jogou aqui no Brasil, quantas partidas? 427 partidas em 110 anos. O Brasil jogou pelo menos uma partida nos 22 estados, unidades federativas do país, e nunca jogou no Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. 4 territórios e o estado de Tocantins, que foi criado, todos eles foram criados aí após a Constituição de 88, então já nos anos 90. Então esses 5 estados atuais ele nunca jogou lá. Nos outros ele jogou 427 partidas em 69 estádios diferentes. Aqui está relacionado Maracanã, Novo Maracanã, Mineirão, Beira-Rio, né? Os estádios que foram parcialmente ou totalmente demolidos e passaram a ter um outro estádio, né? Então, aqueles que sofreram a reforma mantiveram o nome e outros não. Então, no Rio de Janeiro, 169 jogos em 10 estádios diferentes. Lembrando que lá no início a seleção jogava na Rua Paissandu, Estádio das Laranjeiras, Estádio São Januário. Depois passou a jogar no Estádio do Botafogo, aquele que foi lá ocupado por um shopping. Depois sim, aí já veio, no São Paulo jogava no Velódromo. O Velódromo é onde atualmente é o Parque Antártica, né, o Allianz Arena, né? Então, o Brasil jogou em 12 estádios diferentes de São Paulo, 75 jogos em São Paulo, 33 em Minas Gerais, 22 jogos na Bahia, 20 jogos no Rio Grande do Sul, 19 jogos em Pernambuco. Então, é isso aí. Agora, eu fiz aqui rapidamente, o Brasil jogou em estádios acanhados, de capacidades menores, no interior de São Paulo, no interior de Minas, no interior do Rio Grande do Sul, mas nunca jogou em estádios aqui que são importantes, né? Moisés Zucarés, da Ponte Preta, Joia da Princesa, da Fluminense de Feira de Santana, Aflitos do Náutico, a Arena do Atlético, essa nova, o gramado sintético, cobertura, jogou naquela lá em 99. Lá em Caxias do Sul não jogou no Alfredo Jaconi, nem no Centenário do Caxias. Itabaiana, lá o Presidente Médici, lá de Itabaiana, jogou no Louro Batista, em Aracaju. E lá em Santa Catarina, jogou na Ressacada do Avaí, mas não jogou no Orlando Scarpelli do Figueirense, nem no Heriberto Russo do Criciúma, e nem na Arena Joinville do Joinville, lá os 4 maiores clubes do estado. Então é isso aí. O Brasil se expandiu basicamente a partir dos anos 80 e 90, que até os anos 70 o Brasil não tinha jogado nem em 10 estados diferentes. E aí começou a fazer esses jogos, esses amistosos todos. Então, locais da seleção brasileira. Pessoal, olha, muita informação. Como disse antes, podíamos estar falando aqui muito mais tempo, mas foi um trabalho legal, demorado, e tínhamos que conferir muitas coisas, mas valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e agora vou falar aí para finalizar sobre as fotos. Então, últimos minutinhos do nosso vídeo, deem seu like, se inscreva no canal, façam seus comentários. Foi um trabalho extenso, mas muito legal de fazer. E agora vamos falar sobre as fotos. A primeira foto, Copa do Mundo de 78, disputa da 3ª colocação. Então, o Brasil, aquela história da Argentina, foi para a final, o Brasil foi para o 3º lugar contra a Itália. Isso aí é o Nelinho, lateral, que na época jogava no Cruzeiro de Belo Horizonte, depois jogou no Atlético Mineiro também. Ele simplesmente cruzou essa bola, a bola entrou. Ela foi lá no canto oposto do goleiro. Foi um golaço,
O Brasil venceu a Itália por 2-1 e ficou na terceira colocação. E na época lá os jornais falaram que o Brasil foi campeão moral, por causa da vergonha lá do 6-0 da Argentina sobre o Peru. Segunda foto, 1997, torneio da França, Brasil e França. Esse aí é um camarada chamado Roberto Carlos, canhoto, lateral esquerdo. Pois é, essa falta aí a bola vai passar por fora da barreira, ao contrário, não vai passar assim, né? Ela não vai passar por fora, né, do gol. Ela vai passar por dentro e vai entrar. Golaço do Roberto Carlos. E a terceira foto é a foto de 2002, Copa da Coreia-Japão. Esse jogo já foi no Japão, Brasil e Inglaterra. Ronaldinho Gaúcho, muito parecido com o Nelinho, né? Vai bater essa falta, a bola vai entrar no canto oposto lá do goleiro da Inglaterra, mas vai entrar em cima. O do Nelinho entrou na bochecha. Essa do Ronaldinho vai bater lá praticamente no ângulo. E teve uma foto aí que eu vou botar agora, não coloquei antes, mas já vou colocar essa quarta foto, porque ela também é sensacional. Copa de 94, outra falta. Lateral esquerdo branco. Brasil e Holanda. Ele vai bater a falta por dentro também, não vai bater por fora para a bola voltar para o gol. Ele vai bater por dentro. E um detalhe, o Romário estava fininho, porque a bola quase bateu nele. Passou ali raspando as costas dele e entrou lá no pé da trave. Então, olha só, 3 lances de falta, 3 lances, golaços lindos da nossa seleção na história das Copas do Mundo. Isso aí é para recordar mesmo. Não esquecer isso nunca mais, porque parece que está difícil encontrar isso aí de novo. E os jogadores, né, vamos ver ano que vem, Copa de 2026. Então, pessoal, aquele abraço, curtam aí o vídeo, propaguem aí nosso canal. É sempre assim, com alegria, para fazer esses vídeos bem diferentes e bem divertidos. E é isso aí, aquele abraço, torcedor, até a próxima.